Remédios constitucionais. Eu brinco em sala de aula, quando a gente está com um pouco de dor de cabeça, dor no corpo, toma um Dorflex. Aliás, na minha família o pessoal acha que Dorflex é docinho, né? Não pode, é medicamento, não pode sair por aí, né? Você toma medicamento quando você precisa e, obviamente, indicado por um médico. Ora, e quando ocorre a dor, né? No sentido de liberdade de ir e vir? Aí a gente usa, pessoal, os remédios jurídicos, os remédios constitucionais. Para a liberdade de ir e vir e permanecer, o habeas corpus. O histórico do habeas corpus é lindíssimo, remonta 12 de junho de 1215, né? A carta imposta João Sem Terra, é uma maravilha, habere corpo, traga-me o homem e o corpo para o julgamento. Mas todo esse esforço histórico não cai em prova. Claro que é importante para nós entendermos. E não cai nessa prova, né? Bom, o que eu tenho para falar é o seguinte. Deixa eu arrumar aqui meu microfone. O habeas corpus, ele pode ser, primeiro, você tem uma pessoa que sofre a violência. É o paciente. Legal? Paciente. Aquele que sofre a violência é o paciente. E existe a autoridade coatora. Coatora. Dependendo de quem exerce a violência, né? Ou dependendo de quem sofre a violência, enfim, o habeas corpus é julgado no local. Exemplo, pessoal, se eu for preso injustamente, provavelmente não será o Supremo Tribunal Federal que vai me conceder um habeas corpus. Mas se você prender, de repente, um ministro do STF, né? Ou o Procurador-Geral da República, provavelmente o tribunal competente para julgar vai ser o STF, um parlamentar, né? Então, você já tem essa ideia do que é paciente e o que é autoridade coatora. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, seja por ilegalidade ou abuso de poder. Gente, vamos entender bem uma coisa. A gente vai falar aqui, eu deixei até material e tal, que ele pode ser liberatório ou preventivo. Gente, se ele é liberatório, eu dou um alvará de soltura para o sujeito. Se ele é preventivo, mas professor, por que preventivo? A pessoa está na iminência de ser preso? Tá. Vocês lembram muito bem daqueles grupos de músicas que faziam apologia, ou pelo menos dizia-se que eles estavam a fazer apologia ao uso de drogas, Planet Hemp, coisas desse tipo. Ora, quando esses caras fizeram esses grupos, essas músicas, o que acontecia? A polícia falava, porque nós vamos te prender. Deixa eu só tirar aqui o negócio do meu celular, gente. Pronto, desculpa, senão toca aqui. E aí, eles tiveram de buscar um habeas corpus preventivo, porque a música deles é uma manifestação popular, mas ela não é uma apologia ao uso de droga. E o juiz dava um habeas corpus preventivo. E consubstanciado no quê? Num documento chamado salvo-conduto. Esse documento do salvo-conduto protegia a pessoa, né, dessa prisão por aquele motivo, tá bom? Toma cuidado, qualquer pessoa pode entrar com habeas corpus, maior, menor, são, insano, tá? Então, qualquer pessoa. Então, quando a gente fala qualquer pessoa, maior, menor, são, insano, a gente está falando de um remédio heróico e que pode ser até feito num papel de pão, e é verdade, tá? A prova gosta muito de brincar com essa coisa do habeas corpus, falando que é o habeas corpus que tutela, por exemplo, o direito de reunião. Não é, é o mandado de segurança, nós vamos ver. Gente, aqui nós encontramos o mandado de segurança. Volta para mim. Mandado de segurança, eu só queria dizer uma coisa para a galera. Professor, nós estamos diante de uma lei agora, que é a Lei 12.016, professor. Pois não. O que tem ela? Devo estudar a Lei 12.016, que é a lei que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo. O senhor acha que eu devo enfrentar, né, essa lei também, para que realmente fique tudo fechadinho, não passe nada? Olha, gente, vamos entender uma coisa.
Para quem vai, para quando o edital pedir a lei, aí eu acho que sim. Aqui não é o caso. Então, a definição legal ela é mais ampla, mais atualizada do que a própria Constituição. Você vai ver, ó, conceder-se a mandado de segurança para proteger de líquido certo não parado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalidade. Ele vai aqui, ó, inclusive equiparar quem são as autoridades para efeito dessa lei, quando não cabe mandado de segurança, tá? O que considera autoridade coatora, enfim. Porém, a prova pediu apenas o mandado de segurança do jeito que está na Constituição. Então não inventa. Mandado de segurança, o que você tem que saber é para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ok? Então, direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Quando? Quando o responsável por essa ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Galera, vamos entender uma coisa. O direito líquido e certo é aquele comprovável de plano, aquele que não requer dilação probatória. Basicamente, prova documental. Então, você imagina que passe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto numa prova. Eu chamo o primeiro, o segundo, o terceiro... Não, o quarto não. O quarto eu não vou chamar. E chamo o quinto. Gente, esse cara que foi o quarto colocado, ele tem direito líquido e certo à nomeação. E ele não precisa grandes provas testemunhais de que ele estudava. Ele precisa do quê? Basicamente a ordem de classificação e a ordem de nomeação. Então, o mandado de segurança é muito usado por concurseiro. Fez lá o exame, não foi considerado apto, mandado de segurança. Primeiro ele tenta via administrativa, depois ele vai embora com mandado de segurança via judicial. Tá legal? Então, eu coloquei aqui que pode ser preventivo, tal. Coloquei até o artigo da lei que fala de 120 dias, mas meramente para ilustrar a aula. Porque para a prova o que cai é o dispositivo da Constituição. Legal? Só que tem um probleminha. O mandado de segurança, ele pode também existir na sua figura coletiva. Então, o mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, por organização sindical ou entidade de classe, ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos direitos, dos interesses de seus membros ou associados. Aqui eu gostaria de dar um toque. Primeiro, não é porque existe a palavra coletivo que é porque é mais de um. Por exemplo, a pessoa acha que quando é mandado de segurança uma pessoa é o individual. Agora, se forem uma, mais duas, mais 3 candidatos aí no concurso público, aí já são 9, já são 6 pessoas, e aí é mandado de segurança coletivo. Não, senhor. Toma cuidado, então. Quem pode é partido político, não é qualquer um, é com representação no Congresso, uma organização sindical, uma entidade de classe ou uma associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Volto a dizer, cuidado. Caiu uma vez numa prova que uma entidade de classe entrava, sei lá, uma associação, e pedia uma certidão negativa de débito, e foi negada. E isso é direito líquido e certo dela. Qual era o remédio jurídico? Muita gente falou mandado de segurança coletivo, porque é entidade de classe. Mas eu pergunto, não é em defesa do membro associado, é dela a pessoa jurídica. Então, nesse caso, precisa ver o que vai estar, é mandado de segurança individual. É muito comum falar que o servidor requer uma certidão de tempo de serviço e é negada. Também é mandado de segurança individual. Professor, mas não é habeas data? Não. Eu não quero só a informação que está lá, né? Eu quero consubstanciado numa certidão. O habeas data, que está aqui, o habeas data, ele serve para assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Gente, toma cuidado. Pessoa do impetrante é quem impetra. Então, não é para eu saber conhecimento de terceiro, é minha, do impetrante. Essas informações estão onde? Entidades governamentais ou de caráter público. Toma cuidado. Pode ser uma entidade governamental? Pode, mas pode ser o Serasa, que não é entidade governamental, mas tem caráter público. Ou também para retificação de dados, quando não se prefira fazer o processo sigiloso, judicial ou administrativo. Legal?
o habeas data, toma cuidado com ele. Professor, o remédio acho que mais difícil aí que tem é o mandado de injunção. Gente, o mandado de injunção, assim como o ganhou lei, a lei 13.000 e lei 13.300, não é isso? Mandado de injunção, se eu não me engano é isso. Vamos ver? Lei 13.300, eu ainda estou bem de cabeça, eu não estou tão velho assim. Olha lá, ó, 13.300 de junho de 2016, ela disciplina o processo de julgamento do mandado de injunção. Ah, devo ler a lei também, né, professor? Não, não cai a legislação. Eu só quero dizer que hoje, já antigamente, você tinha o mandado mandado de segurança individual e o coletivo na Constituição, não tem? Veio a lei. O mandado de injunção, você tinha o mandado de injunção individual e não tinha mandado de injunção coletivo na Constituição. O mandado de injunção coletivo estava na jurisprudência. Hoje, a lei disciplina mandado de injunção individual e o coletivo. Não precisa mais de jurisprudência, tá? Mas a grande questão aqui é, o que a gente lê para a prova? A gente lê a Constituição. E na Constituição a gente tem que saber o seguinte, lembra daquelas normas que eu falei, que tem eficácia, que ainda não tem toda a sua força, que depende de alguma ação do legislador? Pois bem, isso é muito comum. Conceder mandado de injunção, né, pelo menos ter essa situação, sempre que a falta de norma regulamentadora, eu tenho lá no topo da Constituição dizendo que tal direito será feito assim, assado, mas falta norma regulamentadora para o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania ou cidadania. Você lembra, por exemplo, do direito de greve? Mesma coisa, ó. Direito de greve será exercido nos termos definidos em lei, será definido nos termos definidos em lei específica. E veio a tal lei? Não, os caras entraram com mandado de injunção. Eu não vou cansar vocês, mas a vida inteira, o mandado de injunção, ele teve um efeito assim, você chegava no Supremo e falava, ó, mandado de injunção. O Supremo vinha com uma posição não concretista. Sabe o que ele falava? Ô, Legislativo, está faltando lei. Adianta, gente? Não, era uma posição não concretista. Bom, evoluiu, eu já vou pular, né, para você, né? Você não está na aula de direito, está na aula de concurso. Hoje, mandado de injunção é usado e o Supremo fez assim, ó, manda usar o direito de greve dos servidores aos trabalhadores urbanos e rurais. E mandou aplicar o direito de greve dos trabalhadores urbanos e rurais e dos servidores. Essa foi uma posição, uma adoção, um leading case de uma adoção de uma posição concretista. Você quer ver um outro exemplo que pouca gente está tomando conta, né? E ele é importante? É isso aqui, ó. Deixa eu só abrir uma coisa aqui que vai ajudar ainda mais vocês. Vocês já ouviram falar em aposentadorias que podem ser especiais, né? Aposentadorias especiais, né? Ok, vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito legal. Ó. Opa. Aqui. Aqui. Deixa eu mudar. Aqui, ó. Dá uma olhada. Você já ouviu esse dispositivo? Está lá no artigo 40. Estou dando um pulão aqui. Lá no artigo 40, diz o seguinte. Olha, pessoal. Adotar requisitos e critério diferenciado para conceder aposentadoria do regime de que trata esse artigo, ou seja, o regime próprio, não pode. Você não pode dar critérios diferentes, né? Ressalvado quem? Então, não pode dar critério diferente. É aposentadoria em regime próprio, servidor, tem que ter regra igual. Agora, nos termos de lei complementares, gente, você acha que é o mesmo requisito uma pessoa que é portadora de deficiência, uma pessoa com deficiência? Não. Exerce atividade de risco, cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde? Moral da história. O que a Constituição está dizendo é o seguinte, ó, não posso tratar, eu devo tratar os desiguais de forma desigual na medida em que se desigualam. Mas isso nos termos de lei complementar. E cadê a lei complementar? Entraram com mandado de injunção. E ao entrar com mandado de injunção, já sabe o que aconteceu, não é? Não há. O Supremo pegou e falou, pô, os caras não vão fazer a lei? Então tá bom. Ele mandou aplicar
ao servidor, e para não ter dúvida, criou uma súmula vinculante. Ele mandou, olha o que ele fez, ó. Aplica-se aos servidores, ó, aplica-se ao servidor no que couber as regras do regime geral de previdência sobre a aposentadoria especial do que trata o 40, inciso 3, até a edição de lei complementar específica. Ou seja, o Supremo falou o seguinte, olha, até os caras aparecerem com essa lei complementar, aplica as regras lá do regime geral de previdência. Resultado do mandado de injunção. Legal? Bacana? Bacana. Agora nos resta, estamos acabando, mais 3 minutinhos. Gente, já ouviram falar numa coisa? Já ouviram falar numa coisa muito legal? Que é o seguinte, você como cidadão, não é pessoa não, como cidadão pode entrar com uma ação popular. Ato lesivo ao patrimônio, entidade que o Estado participe, a moralidade, está cheio de imoralidade administrativa, meio ambiente ao patrimônio. Pessoal, mas eu não posso ser condenado em custas e ônus da sucumbência, por exemplo, o autor não fica condenado? Não, se tiver de boa fé, ele fica isento, ó. Salvo comprovado má fé, fica isento disso. Um dos documentos que deve se usar, e para lembrar que não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão, olha lá, ó, é o título, tá bom? Então lembra disso aí, é exercício da democracia de forma direta, diga-se de passagem. Legal? Gente, o Estado, não adianta nada falar que tem judiciário se ele não pode fornecer aos que comprovam insuficiência de recursos, né, assistência judiciária. Então ele deve fazer isso de forma integral e gratuita. Legal? Aqueles que necessitem. Ele vai indenizar o Estado, aquele que ficar preso por erro ou além do tempo. O cara tem um tempo lá, ficou além, também vai haver indenização. Direito dos pobres, reconhecido na Constituição. Para os reconhecidamente pobres, certidão civil de nascimento e certidão de óbito. Registro civil de nascimento e certidão de óbito, isso aí é gratuito. Cuidado aqui. São gratuitas as seguintes ações. O que ele falou? Vai ler aí para mim. Habeas corpus, habeas data e os atos necessários à cidadania, não é isso? Muita gente vai colocar o que na prova aqui? Ó? O MS, o mandado de segurança, ele não entra aí não. Tá bom? Muito obrigado.